posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora e quer levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Você começou o seu dia e tem guardado no seu coração muitos projetos. Um homem e uma mulher, para viver nessa terra, ele tem que ter projetos. Os projetos, eles nos tornam mais eficientes, eles nos tornam mais animados, cheios de perspectivas, isso é muito bom. Mas nós devemos guardar outras coisas no nosso coração, guardar a palavra do Senhor, porque dela procedem as fontes da vida, as fontes que levam você mais perto do Senhor. E eu queria deixar um texto aqui para iniciar o seu dia, no Salmo 119, versículo 2, diz a palavra do Senhor: bem-aventurados os que guardam as tuas prescrições e o buscam de todo o coração. Guardar as prescrições do Senhor é algo que vai trazer a você uma grande paz, uma grande certeza e um grande gozo no seu coração. As pessoas hoje, elas têm se informado muito, elas têm buscado informações muitas vezes numa rede da internet, elas têm cursado várias faculdades, mas a palavra do Senhor é aquela que gera vida, é aquela que levanta enfermo, é aquela que cura a alma, é aquela que restaura sonhos. E eu queria que você atentasse muito para a palavra do Senhor e busque a Deus de todo o seu coração. Assim você vai ser extremamente aventurado. Que Deus te abençoe durante esse dia e que você possa ter a convicção: vale a pena servir a Deus. Quero conversar hoje com uma mulher sofrida. Hoje não, hoje ela está no Senhor, mas passou uma infância muito difícil, uma adolescente complicada e agora está em Cristo Jesus. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas Valdirene Silva Ferreira. Deus te abençoe. Amém. Valdirene, você veio de BH. BH, isso. Nasceu em BH, num lugar simples. Como é que foi a tua vida? Minha vida, assim, não foi uma infância assim, muito fácil. Eu morava com minha mãe, porque minha mãe era sozinha, criou eu e minhas duas irmãs. Meu pai, até então, ele tinha outra família, né? Que ela foi enganada. E eu morava no fundo da casa da minha avó. Vocês eram em três? Três. Três meninas? Três meninas. Então quer dizer que o seu pai, ele resolveu andar por uns caminhos diferentes, arranjou outra família, abandonou vocês. Eu acho que quando minha mãe, ela não sabia até então que ela tinha outra família. Aí meu pai teve nós duas, que aí ela já tinha uma já, né? Que era filho de outro marido. Aí quando minha mãe descobriu, aí já era tarde, né? Certo. Aí você foi morar com a sua avó. E morando com a sua avó, como é que foi essa vida lá? Não foi muito fácil não, porque minha avó, o marido dela, ele mexia com macumba. E a minha avó, ela era evangélica, ela frequentava a igreja. Aí tinha muitas brigas, sabe, entre ela e ele. E eu e minha irmã presenciava muitas coisas, inclusive coisas assim, televisão ligando sozinha durante a madrugada, risada, a gente escutava risada de madrugada. Então quer dizer que era um ambiente muito pesado, Era realmente. muito pesado. Era assim, era luz e treva ao mesmo tempo, né? E quantos anos você tinha, então? Nessa época eu tinha 6 anos. Então quer dizer, uma criança de 6 anos, ela começava a se sentir confusa, com dificuldades ali para ter uma vida normal, né? E aí eu sempre me apoiava mais nessa minha irmã mais velha, que minha mãe, né, coitada, ela tinha os seus problemas, né? Ela bebia o golinho dela, sabe? Ela também, a minha mãe era sozinha, que ela não tinha um apoio, né? Nem da própria mãe dela, ela não tinha um apoio. Certo. E ela viveu então com uma bebida e cuidando de vocês, e vocês na casa da avó? Da avó, e o meu avô, ele não gostava da minha mãe, ele não gostava que a minha avó ajudava ela, sabe? Aí nisso é que ela ia procurar mais bebida. Certo. E ficou lá quanto tempo? Eu fiquei até mais ou menos uns 7 anos, porque aí minha avó faleceu. Minha avó faleceu e meu tio, que é irmão da minha mãe, me trouxe para Paraguaçu. Aí você veio para o sul de Minas, então? Vim para o sul de Minas. Viver na casa de um tio? Viver na casa de um tio, que aí então, eles eram evangélicos, sabe? Aí eu comecei a frequentar a igreja com eles, mas eu era pequena, assim, não entendia muito bem ainda, sabe? Mas ia? Mas eu ia na igreja frequentar, ia na vigília, eu ia para dormir, mas eu ia. Mas estava dentro? Estava dentro. E viveu ali quanto tempo?
Até seu mais tio? ou menos uns 8 anos. Depois, por que razão você saiu de lá? Porque a minha irmã mais velha, ela entrou em atrito com a minha tia. Ela começou a brigar com a minha tia por rebeldia. Aí minha tia não queria mais isso, porque minha tia já tinha os filhos dela para cuidar. Aí ela falou assim, não, Zé Afonso, então tá me dando dor de cabeça, então vamos levar para a mãe dela. Aí voltou para Belo Horizonte, transportado para Belo Horizonte. Voltei para Belo Horizonte de novo. Quer dizer que vocês não se fixavam, né? Não tinham uma vida tranquila, né? Aí nisso, minha mãe já tinha arrumado um companheiro, já tinha estabilizado a situação dela. Aí a gente ficou com minha mãe. Foram morar num lugar simples também? Simples, muito simples. Que aí minha irmã, ela não tinha... Ela brigava demais com meu padrasto. Aí um dia ela saiu de casa. Ele tocou ela de casa. Sua irmã mais velha. A mais velha. Tocou ela de casa. Ela foi morar na casa de uma amiga dela. E você que ia na igreja quando estava na casa do seu tio, parou de ir? Parei de ir. Porque os pais não levando, Não, difícil, minha mãe né? não ia e esse meu padrasto, ele não... Ele era, nossa, muito católico. E Eu quero aproveitar um pouquinho e chamar a atenção de você, pai, você, mãe, a responsabilidade que você tem sobre as suas crianças. De repente você está levando suas crianças num bar e lá no bar você toma uma cervejinha, suas crianças tomam um guaraná. Por que você não leva suas crianças à igreja? Por que você não larga o hábito da bebida alcoólica? Porque lá adiante a tua criança vai crescer e ela vai querer fazer a mesma coisa que você faz. E muitas vezes um copo de bebida não vai sustentar o gosto dela, não, nem o prazer dela. Talvez ela passe o quê? A usufruir mais da bebida e ela vai se tornar um alcoólatra. Toma cuidado. Hoje você faz a diferença na vida do seu filho e você pode levar o seu filho aos caminhos do Senhor. Quando ele for um adolescente, um jovem, talvez você não consiga mais. Então é muito importante, assim como a Valdirene. Ela deixou de morar contigo, deixou de ir para a igreja, né? E como é que foi esse negócio do teu padrasto, então, vamos dizer assim? Ele começou a ter uns negócios meio atrapalhados aí, vai? ele tinha um carinho por mim, pela minha irmã, que não era um carinho de pai. Você começou a ficar meio perdida nisso. Um dia eu cheguei, eu catei ele sondando a minha irmã pelo buraquinho do banheiro. Aí eu vi que aquilo não era normal. Aí eu comecei a querer ir na minha igreja com a minha irmã, eu queria sair, eu queria fazer... Você se sentiu ameaçado ali? Senti ameaçado, que ele fazia a cabeça da minha mãe e não deixava eu ir para lugar nenhum. Ele começou a proteger vocês de uma maneira que ele queria, na verdade, é uma outra intenção com vocês. Aí nisso a gente acabou brigando, discutindo bastante. Aí eu já tinha uns 12 para 13 anos, discutimos. Aí eu resolvi, aí nessa época minha irmã já estava casada, mais velha. Aí ela me levou para morar com ela. Em Belo Horizonte mesmo? Em Belo Horizonte. Aí foi aí que eu comecei a frequentar a igreja, a frequentar o grupo de jovens da igreja, que eu batizei. Esse batismo teu, ele foi só água ou você entregou sua vida para Jesus? Não, hoje eu falo que foi só água. Você foi na emoção? Fui na emoção. Não foi uma decisão firme com o Senhor? Não foi porque até... Aí, talvez até uma fuga? Aí pouco depois eu desviei. Desviou do caminho? Desviei e entrei no vício do cigarro. Aí você começou a fumar para encher aquele vazio? E fumava muito, muito, muito. Quantos anos você tinha aí? Aí eu já tinha uns 13, 14 anos. Você começou a fumar com 14 anos? E chegou a fumar 2 maços de cigarro? Fumava 2 maços de cigarro por dia. Com 14 anos? 14 você anos. trabalhava? Como é que você fazia para sustentar isso? Não, eu trabalhava no depósito da minha irmã. Assim, era meio período. Mas assim, e eu estudava. Mas eu estudava, né? Aí as amigas, cada dia uma levava um maço, né? Aí ficava, era escondida, as mães não podiam ver. Aí ficava, cada dia ficava na mochila de uma, né? Aí eu tinha um dinheirinho assim que eu trabalhava lá no depósito da minha irmã, sabe? Aí eles perguntavam até, não sabia do que eu gastava, que eu guardava pro cigarro, né? Então é interessante que o vício ele vai tomando mesmo, né? Vai. A prioridade da vida de uma pessoa. E você viveu lá até quando? Aí quando eu fiz 15 anos, eu e minha irmã já teve uma desavença. Aí minha mãe já estava morando lá, que ela tinha largado meu padrasto. Aí a gente voltou para Paraguaçu. Vocês voltaram para Paraguaçu? Voltamos para Paraguaçu, porque não dava mais em Belo Então Horizonte. você não se fixou em lugar nenhum, bem dizer. Não, aí assim que eu cheguei para Paraguaçu, eu já conheci o Vicente, que é o meu marido hoje, né? Conheci ele, nem fez um mês, a gente foi morar junto. Eu tinha 15 Amaziados. anos. Tudo fora da palavra de Deus. Tudo fora. Esse negócio de amaziado é de Deus ou não é? Não é de Deus. Não é isso que Deus escolheu, né? Mas eu acho assim que Deus me colocou na vida dele para me falar do amor de Deus para ele. E eu tenho vergonha porque eu não falei. Ele conheceu a Deus por uma forma triste, não foi por mim.
Eu acho que eu deveria ter falado do amor, né? E não, em vez de eu falar do amor para ele, eu tava levando ele mais para profundeza, mais para perdição. Porque na verdade você não tinha esse amor em verdade na sua vida, né? Não. Você não era ainda apaixonada por Jesus, né? E como é que foi a sua conversão? Eu e meu marido, a gente teve assim uma série muito complicada no nosso casamento, a gente estava quase separando. Eu vi que eu estava quase perdendo ele, minhas filhas, sabe que eu tenho 2 filhas, uma adotiva. E nada fazia sentido. Aí eu pedia para Deus restaurar o meu casamento, para Deus me transformar. E Deus foi tão bom que além dele transformar o meu casamento, ele transformou a minha vida. Ele fez a mudança completa. Fez a mudança? Fez a mudança completa. Além dele ter restaurado meu casamento, que era impossível. Aos olhos humanos era impossível. Estava um casamento assim que não tinha mais jeito mesmo. Não tinha. Não havia mais... Ele olhava em mim, queria até pular em cima de mim, eu olhava nele, nossa, um não podia olhar o outro. Vocês tinham aversão um ao outro? A gente estava junto por causa da casa e por causa das crianças. Quer dizer que as crianças, nesse caso, elas seguraram o casamento? Seguraram. E Deus depois operou na sua vida e você entregou sua vida a Jesus? Entreguei minha vida a Jesus, a gente casou. Aí vocês resolveram regularizar toda a situação. Regularizamos e depois... Ele também entregou a vida dele? Entregou a vida dele. Ele até primeiro que eu, né? Certo. E é interessante, as pessoas muitas vezes não compreendem. Mas um homem transformado, ele é diferente, não é? Totalmente diferente. Ele tem umas reações diferentes, porque Jesus é que vive, né, através deles, né? E você sentiu diferença quando seu esposo converteu? Senti. Sem falar nada, você foi notando algumas diferenças? Não, senti, porque foi visível. Qual que foi uma coisa assim que você falou, eu não acreditava que ele ia melhorar? Ele era muito nervoso. Qualquer coisinha, ele gritava, ele dava murro na parede. Ele era muito agressivo, Ele era estourado. Muito estourado. E graças a Deus, hoje não. Ele não tinha paciência com as crianças, não tinha paciência comigo. Hoje ele tem uma paciência. E se possível, ele fica horas e horas com as crianças ajudando a fazer tarefa. A paciência de Jó. Paciência de Jó. Só num homem transformado que há essa paciência. Agora, como é que você fez para se libertar do vício do cigarro? Eu tentava, eu não conseguia. Eu pedia, sabe? Mas assim, eu pedia da boca para fora, que não era o desejo do meu coração, né? De verdade. Aí meu marido não deixava dinheiro para me comprar cigarro, ele saía, não deixava cigarro. E eu chorava, eu ia procurar as vizinhas, às vezes eu ia na rua procurar bituca de cigarro, quando eu não tinha. Você catava na rua para fumar? Catava, cigarro de palha eu fumava direto, cigarro de palha enrolado no papel, eu fumava muito. Aí, nós dois começamos a brigar demais por causa do cigarro. Ele já tinha parado de fumar e queria que eu parasse de fumar, e eu não queria. Aí ele falou que me escolheu, ele ou o cigarro, e eu já ia escolher o cigarro. Você estava achando mais interessante o cigarro? Estava achando mais interessante o cigarro. Aí foi aí que entrou na nossa vida, sabe, a Ismênia, a mulher do pastor Luiz, e ela foi me aconselhando, aí as orações dela na minha vida, ela foi me aconselhando, falando, e eu fui pedindo a Deus, fui pedindo, e ela falando pra gente casar, aí, graças a Deus, eu consegui parar de fumar. Conseguiu parar de fumar? Consegui parar de fumar. Foi uma bênção para você, para o Vicente, seu marido, para as crianças e para a sua vida espiritual. E para minha vida espiritual. Todo vício é ruim, não é verdade? Ruim. Ele impede a gente de servir a Deus de verdade. Qualquer vício atrapalha. Parece que é uma ponte. Parece que o coração tem um ídolo ali dentro. Ele tem alguma coisa presa, não é verdade? Tem. Não? E vale a pena ser crente? Vale, demais. Mas é muita perseguição, é muito deboche. Mesmo assim, você continua? Continuo, vale a pena. Vale a pena por Jesus? Não tem outro caminho, né? Hoje as pessoas, quase todas elas falam, eu tenho Deus, mas quando você olha as atitudes dela, você vê que não há um encontro com o Senhor, né? É como aquele seu primeiro batismo, que você foi, mas não tinha um encontro com Jesus. E as pessoas continuam vazias, né? Continuam. E qual é o conselho que você dá para uma pessoa que está hoje num vício, que está com o casamento destruído? Qual é o conselho que você dá? Que para não desistir, dobrar o joelho e buscar a Deus com todas as forças, porque eu chorava, eu não conseguia largar do vício, mas eu pensava que Deus não escutava minha oração, mas é porque não tinha chegado o tempo dele. Ele fez tudo no tempo certo dele, e eu orava, e ele escutou minha oração. Amém. Valdirene, foi muito bom conversar com você, que Deus abençoe. Amém. Você está morando hoje em? Alfenas. Que Deus hoje estou abençoe. servindo a Deus, eu estou dando aula para as crianças,
Na igreja do na Senhor? igreja do Batista lá de Alfenas. Igreja Batista da Adoração? E está Pastor sendo uma Luiz? bênção. Amém. Olha, foi um privilégio ter você aqui. Que você continue sempre nos caminhos do Senhor, tá? Amém. Muito obrigado pelo carinho de vir até a Poste Caldas. O programa Restaurando Vidas não terminou. Ele volta daqui a pouquinho. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que certamente vai trazer algo novo para a sua vida. E ele se encontra em Hebreus capítulo 11, versículos 33 e 34. Diz a palavra do Senhor: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, porque temos a Tua palavra, Senhor, como a única fonte de vida. Muito obrigado também, Senhor Deus, porque a Tua palavra é a nossa única regra de fé. Que essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas possa receber hoje do Teu Espírito, da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Enche essa vida com a Tua palavra e faz hoje a diferença, em nome de Jesus. Amém. Os homens hoje, para serem notados, para deixarem os seus nomes estampados em algum jornal, em algum livro, eles têm que fazer alguma proeza. É interessante hoje como que a degradação da humanidade tem se mostrado. Muitas vezes as pessoas pegam no YouTube um vídeo de uma pessoa fazendo ali uma graça e aquilo alcança muita aceitação, 2 milhões de pessoas acessam aquilo, muitas vezes não tem nada ali de essencial, não tem nada de bom, essa pessoa não fez nenhuma diferença, mas o povo hoje tem buscado preencher vazio em qualquer coisa. Interessante aqui que a Bíblia retrata em todo o capítulo 11 de Hebreus, de alguns homens e mulheres que fizeram a diferença. A palavra de Deus, ela diz que eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Muitos deles morreram, sofreram flagelos, sofreram torturas, foram mortos ali, mas jamais tiveram uma postura ou tiveram uma vida que negasse que Deus era o Senhor da vida deles. Eles preferiam morrer a negar que Deus era o único centro da sua adoração. Vocês podem ver que todo o capítulo 11, então, ele cita Abraão, ele cita Jó, ele cita Raabe, a prostituta, ele cita também Gideão, Baraque, Sansão, Jefité. Ele cita aqui homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus em algum momento da sua vida e que tornaram-se importantes aqui. Importantes para trazer a você a certeza de que vale a pena servir a Deus. Talvez você tenha sofrido por servir a Deus. Talvez você tenha vergonha de servir a Deus porque as pessoas vão deixar você de lado ou vão fazer alguma coisa contra você. Mas esses homens, eles tiveram algo essencial: vitória em Deus. A palavra do Senhor
ela trata aqui de homens que por meio da fé fizeram obras grandes, grandiosas. Eles deixaram para trás muitas coisas. E fala aqui de 3 coisas aqui muito impressionantes. Por exemplo, extinguiram a violência do fogo. Interessante. O fogo é algo que muitas vezes se torna incontrolável. Os bombeiros tentam apagar, quando pega fogo numa floresta, numa serra, há ali toda uma estratégia, mas muitas vezes não conseguem vencer aquele fogo. Alguns até se perdem e morrem ali queimados ou asfixiados. Isso acontece muito nos Estados Unidos, em países onde a seca castiga e de repente uma fagulha, de repente algum começo de fogo ali, ele se dissipa e pega condomínios, pessoas, animais e realmente há uma degradação. Mas diz a palavra que esses homens, por meio da fé, extinguiram a violência do fogo. Interessante isso, que me faz lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que não se dobraram diante de um rei, homens que não se dobraram ante nada, a não ser Deus vivo, o Deus poderoso. Esses homens, eles não faziam nada que desagradasse a Deus, e eles, por causa de obedecer a Deus, foram jogados na fornalha de fogo. Interessante que ela foi acesa de uma maneira mais forte, diz a palavra, ela foi sobremaneira acesa, ela foi aquecida ainda mais, e esses homens foram jogados ali, porque não se curvaram diante de um rei, diante de uma estátua. Interessante isso. Eles não morreram. Diz a palavra que eles não sofreram dano algum. Só você ler em Daniel. A palavra de Deus, ela vai além. Diz que havia uma 4ª pessoa junto com eles. E nós sabemos que é Cristo Jesus, que estava ali defendendo essa causa. Esses homens, então, extinguiram a violência do fogo, porque Deus era com eles. E eles disseram, olha, se o Senhor nos quiser salvar, salva. Senão, nós morreremos, porque nós louvamos ao nosso Deus. Então eles foram jogados ali, mas não sofreram nada. Diz a palavra do Senhor que não queimaram as suas vestes, que eles não foram contaminados pelo cheiro da fumaça, e olha, só as cordas, só o que era daquele governo corrupto é que foi queimado, mais nada. Deus preservar a vida desses homens em meio ao fogo, em meio a uma violência do fogo. A palavra do Senhor, ela vem trazer mais uma coisa: escaparam ao fio da espada. Interessante que nós vemos aqui quantos homens de Deus foram feitos ciladas para com eles, mas eles escaparam, eles tiveram ali uma vitória, eles não foram pegos, porque o Senhor lhes dera bom termo. Eu me lembro muito de Josafá. Josafá, um rei que temia o Senhor, um rei que passou por uma situação muito difícil, um exército inimigo ali, ele se acampa ali contra ele, eles se acampam, e eles querem acabar com ele. Diz a palavra que ele se humilha, que ele ora, que ele chama o povo para o jejum, e que ele reúne a congregação e louva ao Senhor. Diz a palavra de Deus que o Senhor então chama Josafá, diz, olha, amanhã você vai em tal lugar, mas não precisa guerrear, você vai ver o livramento que eu vou dar a você. E diz a palavra que o Senhor então arma uma confusão ali no meio dos inimigos, e eles se degradam, eles se ferem, e Josafá então não precisa desferir nenhum golpe, porque o Senhor os livrara da espada do inimigo. Interessante isso. Eu me lembro também dos valentes de Davi. Os valentes de Davi eram homens que eles estavam prontos para morrer, para servir uma causa, e eles lutavam. Um só bradou a sua lança e matou 800 homens. Eles eram o quê? Homens que estavam ali sob o domínio de Davi. Davi era um homem temente a Deus. Então, eles escaparam do poder da espada. Mas há uma terceira característica aqui, que para mim é a mais forte de todas elas. Homens que da fraqueza tiraram força. Eu me lembro agora nesse momento de Jó. Jó estava num momento difícil da sua vida. Jó estava num momento precário da sua vida. Ele perdera todos os seus bens em um dia só. Ele perdera os seus 10 filhos num dia só. E Jó estava louvando ao Senhor.
Jó, ele estava fragilizado. Jó sentiu a perda de todos os seus bens e dos 10 filhos. Mas Jó não deixou de louvar ao Senhor, não deixou de crer no Senhor. A fé de Jó, ela estava viva no seu coração. E este homem ainda teria mais um mal para lutar. Diz a palavra que ele foi acometido de uma enfermidade gravíssima. Diz que essa enfermidade, ela pegou da planta dos seus pés ao alto da sua cabeça. Até mesmo a sua mulher, que não cria no Senhor, ela manda amaldiçoar o seu Deus. Amaldiçoa teu Deus e morre. Olha a tua situação, Jó. E Jó diz: aceitei do Senhor o bem, porventura não aceitaria também o mal? Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, Jó, um homem que todos olhavam, inclusive os seus amigos ali, e falavam: olha, este não tem mais jeito, deve ser um pecador, deve ser um homem que agrediu o Senhor, por isso está pagando tudo isso. Jó não, Jó era um homem reto, Jó era um homem que andava na presença de Deus, e ele, na sua fraqueza, ele olha e diz: eu sei que nesse meu corpo ainda verei a Deus. Pela fé, homens tiraram força da fraqueza. Isso é muito difícil. O fogo você ainda pode vencer, a espada você ainda pode vencer, mas tirar força da fraqueza, só mesmo por um milagre de Deus. Eu me lembro também de Paulo. Paulo estava numa situação difícil. Alguns dizem uma enfermidade, outros dizem algum outro incômodo, mas Paulo chega e diz: olha, por 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim esse mal. E o Senhor então responde a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então diz que agora ele mais se gloriava na fraqueza, porque ali habitava o poder de Deus. E ele termina dizendo: quando sou fraco, então sou forte. Servir a Deus é ocorrer nessas maravilhas. Servir a Deus é usufruir desses benefícios que só o Senhor pode te dar. Nada vai poder te derrubar, nada vai poder te prostrar, porque pela fé você vai vencer, pela fé você vai lutar, pela fé você vai ter projetos, pela fé você vai ser um homem ou uma mulher que, diante de circunstâncias difíceis, você diz: olha, as circunstâncias realmente estão difíceis sobre a minha vida, mas eu creio no nome do Senhor, que é suficiente para me livrar de cada uma delas. Você tem tido essa reação? Você tem vivido pela fé? A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A gente está armando tantas coisas para ter dentro da nossa casa, do nosso trabalho, para nos dar segurança. Nada pode te dar segurança, senão a fé em Cristo Jesus. É pela fé que você vence obstáculos. A palavra do Senhor, então, ela diz que fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Pela fé é que você vai vencer. Pela fé é que você vai enxergar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você tem esta reação? Você crê nesta palavra? Você crê que você pode derrotar essa enfermidade, que você pode derrotar essa situação com seus filhos, que você pode derrotar essa situação que vem aterrorizando o seu casamento? Pela fé, você vai conquistar privilégios do Senhor e bênçãos sobre a sua casa. Pela fé, você pode vencer. Pela fé, nós podemos ser homens e mulheres diferenciados, que não estão com a maioria, mas que estão com o melhor, que é o nosso Deus, o poderoso e soberano Deus. Eu queria que você agora analisasse a sua vida. Talvez a sua caminhada, ela está difícil, mas pela fé você vai vencer. Eu quero orar por você. Senhor Deus, abençoa essa pessoa, talvez esteja passando um momento difícil, enfermidade, lutas, dificuldades financeiras. Senhor Deus, não deixe que ela se prostre, Senhor Deus. Aviva o seu coração, aviva a sua fé, para que ela possa olhar e dizer: olha, se estes homens puderam vencer, em Deus eu também poderei, porque Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo e operando as mesmas maravilhas. Senhor Deus, em nome de Jesus, restaure esse lar, restaure essa pessoa,
para que ela possa declarar pela fé: eu venci essa batalha e hoje eu vivo no Senhor. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Essa oração, ela é feita no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Procure ler a palavra. Ela é a vida. Posso clamar pela fé, posso enxergar.